Nós temos a alegria de descobrir, redescobrir um santo padroeiro que nos é muito querido, Santa Catarina de Sena. Quando os nossos fundadores falam da primeira santa que os escolheu para a comunidade, eles falam de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, eu fiquei muito impressionada relendo alguns escritos dela, pelo grande equilíbrio desta mulher, que é verdadeiramente mística e verdadeiramente realista. E é uma palavra muito querida do nosso Padre Jacques, não é? Sermos místicos e realistas. E Catarina de Sena vai ter toda uma luta dentro da igreja para purificar a igreja de tudo que é aparências de piedade. Ela diz, não é necessário parecermos piedosos, mas sermos místicos, que é outra coisa completamente diferente. Nasce no dia de Nossa Senhora, na Anunciação, 25 de março, e morre no dia de São Pedro, ao meio-dia, aos 33 anos. 25 de março de 1347. Então ela vive entre esses dois mistérios, a Virgem Maria, a Anunciação do Verbo e a defesa do ministério de Pedro, a defesa da beleza da igreja, a defesa de cada um no lugar que Deus quis para ele. Chama a Virgem Maria Doce Mãe. Rezando com Santa Catarina, creio que há muitas graças de cura em relação à maternidade. Peçamos a essa nossa santa padroeira. Ela tinha uma mãe muito difícil, que a maltratou muito a vida toda, sobretudo quando ela decidiu pela vida consagrada. Mas através da maternidade de Maria, ela conseguia sempre ter um olhar novo em relação à sua mãe. E há uma carta de Catarina de Sena que vai dizer à sua mãe: tu és minha mãe na humanidade, torna-te também mãe da minha alma. Então ela tem uma visão da mãe que eleva a mãe à sua verdadeira identidade. Ela ultrapassa as feridas, Catarina. Certamente por essa experiência do amor materno da Virgem Maria, a doce mãe. E toda a sua vida ela se mergulha misteriosamente, misticamente no sangue de Jesus. Toda a vida dela. Todas as cartas falam do sangue de Jesus. Ela diz, mergulhem no sangue de Jesus, lavem-se no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos penetra, nos vivifica, nos ilumina, nos liberta. É a mística do sangue de Jesus. Então, muito ligada ao mistério do coração sempre aberto de Jesus. Para ela, é o sangue de Jesus que vem vivificar, salvar o pecador. E ela deseja ser consagrada, mas não num claustro, o que na altura era uma novidade. Ela deseja ser consagrada a Jesus, radicalmente consagrada, mas ela deseja também ser missionária. E uma grande graça também, que eu creio, a graça de Fátima também, que é a graça de Catarina, a graça da penitência. É uma coisa que que não está na moda. Fazer penitência, ser penitente, fazer sacrifícios. Mas tanto Catarina como Clara de Assis, como Francisco de Assis, insistiam muito. Eu dizia, meu Deus, eles são doutores da igreja. Esta doutrina não está ultrapassada, não é uma coisa que está fora de moda. E nós vivemos numa sociedade de consumo em que queremos o conforto, que tudo funcione, que tudo dê certo, que não nos falte nada. E perdemos uma dimensão muito importante da vida, a penitência. Fazer penitência para tocar o coração de Jesus. Fazer penitência para obter a conversão dos pecadores. Fazer penitência para obter a sua própria conversão. Então, Catarina faz enormes penitências. Não comer, não dormir. A maior penitência dela era não dormir. Ela de duas noites ela dormia meia hora. E ela dizia era a penitência que mais lhe custava. Ela carregava consigo um cilício, um ferro, algo que a apertava e que a machucava no corpo para que se lembrar que Jesus sofreu por ela. Ela se colocava dentro de água quente para se martirizar. Mas tudo isso, o sentido, não é um masoquismo, mas é o sentido de aceitar sofrer as dores para se unir às dores de Jesus e com elas obter a salvação das almas e a sua própria salvação.
creio que essa dimensão da penitência que Fátima nos lembra, né? Penitência e reparação, é uma dimensão que perdemos, que se tornou como que fora de moda e devemos recuperá-la. Nossa Senhora, em 1917, quando apareceu em Fátima, vários séculos depois, veio lembrar isso. Ela nasce numa família de 24 irmãos e irmãs. Então, também padroeira das famílias numerosas, do amor à vida, de uma grande fecundidade. Ela é a última com uma irmã gêmea e ela, desde a idade de 5 anos, percebe claramente a presença de Deus. Ela sobe as escadas da casa paterna de joelhos, rezando cada escada uma Ave Maria. São coisas simples do dia a dia. Eu disse, meu Deus, nós podíamos nem rezar de joelhos, mas será que a gente se lembra de dizer uma Ave Maria a cada escada que a gente sobe? São coisas simples. A cada banheiro que eu lavo, de ter esse reflexo de uma alma unida a Jesus. Aos 5 anos ela tinha. Então pensamos-lhe, os dons dos santos não são só para eles, os dons dos santos pertencem a toda a igreja, então eu posso reclamá-los para mim. Eu posso pedi-los, eles fazem parte do tesouro, da herança que nos é dada. E ela tem, nessa idade, aos 5 anos, a visão do Cristo Pontífice. Então, Cristo Papa. Ela percebe que o Papa na Terra, aos 5 anos, que o Papa é o Cristo doce na Terra. O Cristo doce na Terra. O Senhor vai, aos 5 anos, lhe revelar algo que vai direcionar todo o seu ministério. E vocês sabem que a Santa Catarina de Sena, que num período terrível da igreja em que foi nomeado um antipapa, ela faz voltar o Papa verdadeiro a Roma. Ele tinha famílias francesas, ele gostava de morar na França, ele construiu o palácio em Avignon para morar na França, e Catarina consegue trazer o verdadeiro Papa para Roma. Tá? 5 anos o Senhor lhe dava essa visão que ele, o Papa, era intimamente ligado ao mistério do Cristo Pontífice. E ela faz então voto de virgindade. Aos 6 anos, o Senhor lhe aparece e lhe faz uma revelação do que é a vida perfeita. E aos 7, ela então faz esse voto de virgindade. A partir dessa idade, ela começa a ser perseguida pela família. Na altura, os casamentos eram arranjados. Uma pessoa nobre casava a sua filha com outra família nobre, porque assim os bens e os interesses aumentavam. A partir dos 7 anos, ela começa a ser perseguida. E ela percebe, no início ela tinha um quarto só para ela, mas quando os pais veem ela rezando demais, põem ela a trabalhar na cozinha para os 24 irmãos. Então ela começa a ser como uma pequena empregada de todos eles. E é aí que Catarina recebe um grande dom, o dom da cela interior. Catarina percebe que a vida mística, a vida contemplativa, não tem nada a ver com as paredes. Não precisa de um quarto. Não precisa de lugar físico nenhum adaptado. A cela interior está dentro de cada um de nós. Eu chamo essa cela o poço profundo, o templo, o cenáculo onde eu recebo o Espírito Santo. O poço profundo, o templo, o cenáculo onde eu recebo o Espírito Santo. Então ela começa a fazer todas as tarefas que lhe são pedidas na casa sem nenhuma murmuração. E como se nada disso, ter que cozinhar para todas as pessoas, lavar a roupa, fazer comida, nada disso arroba ao colóquio íntimo com o seu Senhor. Catarina é plenamente unificada. Não é, estou umas horas na capela e depois o serviço me rouba de Deus. Não. Deus está sempre dentro de mim. Eu estou sempre nele. E eu posso sempre fazer essa experiência. Apesar dos ataques da mãe, Catarina mantém inalterável a sua ternura. O Papa nos fala agora da revolução da ternura. Ela expulsa o demônio da agressividade com uma ternura constante. A mãe a ataca, a ridiculariza e ela permanece numa atitude de amor. Aos 13 anos, ela cede ligeiramente à vaidade.
ela vê a sua irmã mais velha casar e a mãe convence ela que ela é muito bela e que ela deve ter os vestidos e os cabelos. E Catarina vai, aos 13 anos, ceder à vaidade. E a irmã vai morrer de parto. E ela diz, esse acontecimento da minha irmã que morreu no parto foi Deus que veio salvar a minha vida. Percebi que tudo neste mundo passa. E ela faz de novo o voto de virgindade que fez ao Senhor, aos 7 anos. Eu creio que para nós isso é um ensino. Nós fazemos votos, mas a vaidade dentro de cada um de nós, homens e mulheres, tem homens muito vaidosos. Homens e mulheres, é como ervas daninhas que voltam. E devemos ter muita atenção a isso. A pessoa não pode ter vestidos, mas depois ela inventa pulseiras, inventa casacos, inventa bolsas, inventa não sei o quê, inventa estojos. Então Catarina nessa altura faz um ato radical e corta os cabelos. Quando ela corta os cabelos e a família dela percebe, ainda mais ela é atacada. Mas o Senhor vem recompensá-la com o dom do matrimônio místico. 2 de março de 1367. 2 de março de 1367. Ela tem 20 anos. E o Senhor lhe aparece, e olha, tão bonito. Nessa aparição vem a Virgem Maria, que dá a mão de Catarina a Jesus. Aparece São João, o nosso discípulo amado. Aparece São Davi, o santo dos Salmos. Catarina amava, e um dos pedidos de Catarina a Jesus é que ela aprendesse a ler para poder rezar o saltério. E Jesus vai lhe dar essa graça de aprender a ler para poder rezar os salmos. Então, no casamento místico tem quem? Tem Virgem Maria, que dá a mão dela a Jesus, São João, São Davi, São Domingos, fundador da ordem dela, dos pregadores do Verbo, e o próprio Jesus. E ela recebe das mãos de Jesus a aliança das bodas. E Jesus lhe diz, vou desposar-te na fé. Acho muito importante essa frase. Acho bom anotarem. Vou desposar-te na fé. Não é vou desposar-te na sensibilidade. Não é vou desposar-te na carne. Vou desposar-te na fé. E essa aliança que Catarina todos os dias tocava e via e renovava a aliança, era uma aliança que só ela podia ver. E acho uma delicadeza de Jesus, no dia em que ela recebe os estigmas, mais tarde, aos 23 anos, 3 anos depois ela recebe os estigmas. Catarina conta que ela via, numa visão, ela vê os 5 flechas de sangue que vinham ter com ela. É essa imagem que vocês têm aqui. Tá? E ela dizia, ela percebia que o sangue de Cristo vinha tomar conta dela e ela pede a Jesus que não sejam estigmas visíveis, mas que sejam um segredo só meu e teu. E ela diz, eu vi o sangue se transformar em setas transparentes e ela tem só estigmas invisíveis. Então, Catarina é essa mística com graças especiais, mas todas escondidas. Não é espalhafatosa, não é para mostrar aos outros, não choca. É uma vida espiritual autenticamente profunda, mas íntima, discreta, que não precisa de ser ostentatória. Ela é real, isto dos estigmas é real, a troca dos corações é real, uma outra graça que Catarina recebe. Aos 23 anos, nós da peregrinação pudemos estar no lugar onde aconteceu isso, pudemos beijar o lugar onde isso aconteceu. Jesus, a um momento, diz, Catarina, vou te dar o meu coração e toma o teu coração. Então, ela recebe, ela sente essa dor terrível como uma cicatriz do coração e há essa troca do coração. Muitas vezes, na comunhão eucarística, quando o padre ia lhe dar a Eucaristia, Jesus voava para dentro de Catarina. Uma graça. Certamente que Jesus tinha pressa de adentrar a sua esposa.
E aos 26 anos, Catarina começa as suas pregações públicas e as suas negociações pela paz. É muito impressionante. É a mulher do diálogo e da negociação. Ela diz ao Papa para perdoar os hereges e diz aos hereges para aceitar o Papa. Diz aos políticos que se organizaram para aceitar o antipapa de se converterem. Fala a reis e a rainhas. E ao mesmo tempo é essa mulher que não esquece os pobres. Ela cuida dos leprosos. Ela cuida dos mendigos. Era o tempo da peste. Então milhares de pessoas morriam com a peste na Europa, e ela cuida. Dois momentos muito bonitos da sua história. Catarina passa na rua e vê um mendigo cheio de frio, e o mendigo lhe pede, está com frio, né? Ele pede ajuda, e Catarina se esconde para que ninguém veja, e ela tira a capa dela, capa de dominicana preta, e reveste o mendigo de capa. E depois à noite o Senhor lhe aparece vestido de mendigo e lhe devolve a capa dela. Então hoje nós temos a capa de Catarina guardada no mosteiro, porque Jesus lhe devolveu a capa. Se tivesse ficado com o mendigo, a gente não teria a relíquia da capa de Catarina. Outro momento, Catarina está na rua, ela tinha com ela sempre uma cruzinha de prata, e um pobre lhe pede esmola, e Catarina era a única coisa que tinha. Ela pega no bolso e dá a cruz de prata para o mendigo. E nessa noite o Senhor lhe aparece e lhe devolve a mesma cruz, mas agora cheia de pedras preciosas. Graças místicas para compensar o coração de Catarina. Catarina cuida de uma leprosa e ela fica com as mãos cheias de lepra. A mãe tinha lhe dito, tu vais cuidar da leprosa, tu vais ficar com lepra. E Catarina continua cuidando da leprosa e ela fica com as mãos cheias de lepra. No dia em que a leprosa morre, a lepra desaparece das mãos de Catarina. Outra graça de um filho de Catarina, eu disse, os santos se parecem, né? É como o Pranzini de Santa Teresinha. 2 grandes pecadores. Um condenado à morte. O condenado à morte que muito agitado, porque daqui a algumas horas vai ser condenado à morte. E Catarina, sabendo que ele vai ser condenado à morte, vai ter com ele e vai rezar por ele. E ela diz assim, esse homem vai morrer não mais como um condenado, mas como um mártir. Ele se confessa e é Catarina que recebe a cabeça dele. Cortam-lhe a cabeça e Catarina recebe. Uma outra conversão, Catarina tinha um dom de converter almas em estado de perigo de morte. Andreia se chamava esse homem. Um blasfemador terrível contra Deus e contra os santos. E o Senhor lhe revela que ele vai para o inferno. E Catarina passa a noite rezando por ele e dizendo, Senhor, não é possível que tu tenhas derramado o teu sangue e que ele agora vai se tornar inútil com aquela alma. Então ela chora e se torna advogada das almas. E no dia seguinte ela vai falar com Andreia e esse Andreia se confessa e é perdoado. Ela descreve esse homem. Ele era campeão da arrogância e cruel como veneno. Mas vomitou na confissão todo o veneno mortal que tinha na alma. Então, Catarina, capaz de reconduzir almas muito desviadas para Deus, com forte carisma de pregação e de voltar as pessoas para Deus, de trazê-las de novo para Deus. Aos 26 anos, ela funda uma nova família espiritual. Ela faz parte da família dominicana, ela é a ordem terceira dos dominicanos. Ela tinha visto numa visão que o Senhor tinha pedido que ela entrasse nessa família. E ao mesmo tempo, aos 26 anos, ela funda uma família espiritual chamada Bela Brigata. Em português, traduzido como essa Bela Brigada, tem um outro nome, é a Pequena Família da Doce Verdade. Bonito. Para Catarina, o grande carisma é juntar o amor à verdade. Ela é a mulher da verdade, mas ela é a mulher do amor. E a doce verdade estão juntas. Né? Muitas vezes a gente tem medo da verdade porque acha que ela é aguda, contundente. E às vezes se ela meia num amor que é só grude e que não é amor.
Catarina tem o carisma do amor e da verdade juntos. Pobre família da doce verdade. Bela companhia, ó pobre família da doce verdade. Catarina é uma mulher que evangeliza a todos sem distinção. Ela não tem preconceito nenhum de evangelizar os reis, como evangelizar o mais pobre dos pobres. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos do sangue de Jesus. Ela recebe para os presos, ela gostava de evangelizar os presos, e ela escutava do Senhor: eles são os filhos do meu sangue. Então, uma mulher sem limites, sem preconceitos. E ela vive 3 anos numa cela, onde progressivamente ela deixa de comer e se alimentar só de Eucaristia. E um dia o Senhor decreta que era a hora da missão. E Catarina disse: amém, eu vou para a missão. E o Senhor lhe disse: é hora de almoçar, e ela foi para almoçar. Então, creio que tem curas para as pessoas anoréxicas, que não sabem comer na hora certa. Que tem medo de comer para não obedecer a Deus. E também tem cura das pessoas que comem demais. Porque ela foi mestra de jejum, de saber dominar o seu corpo, os seus impulsos. Então, uma mulher de equilíbrio, porque uma mulher obediente ao Espírito Santo. A cela interior deu a Catarina uma grande capacidade de escuta do Espírito Santo. E por isso, para ela, tanto faz estar na cela como estar em plena cidade. E Catarina, nessa altura, Jesus vai lhe dizer: não vais te privar de estar com homens e mulheres do século, porque sou eu que te envio. Imagina ela, mulher, né, consagrada, e que agora vai formar tropas de evangelização com padres, com leigos, com famílias, com casados, com gente rica, com gente influente. E Catarina vai à frente dessas tropas de evangelização. Em Toscana são 12, em Avignon 22, em Roma 30 missionários que fazem essas equipes de missão. Ela encontra mais tarde o bem-aventurado Raimundo de Capu, que vai se tornar, é um dominicano, padre dominicano, que vai se tornar o seu confessor e o seu diretor espiritual, e é ele que escreve a vida dela. Um outro grande carisma de Catarina é a unidade. E eu creio que com ela devemos rezar para aprender a fazer a unidade, na verdade e no amor. A unidade é um trabalho, não é afetiva. Afetivamente a gente se ama todos. Mas para construirmos uma real unidade é preciso um real trabalho de verdade no amor. E Catarina fez isso. A obra mais importante de Santa Catarina, o Diálogo. Em momentos de êxtase, o diálogo, são diálogos dela com o Senhor, e ela dita e alguns secretários escrevem. Ela escreve 382 cartas que podemos ter sobre o discernimento, a oração, a providência, a obediência, o dom das lágrimas que ela recebe. Mas também sobre a conversão. E ela vai exortar a todos a uma verdadeira conversão. Padres, Papa, religiosos, bispos, cardeais, reis, monjas. Tem um frade que tentou deixar o convento, ela escreve-lhe uma carta para ele voltar para o convento e ele volta. Pessoas do século. Aos 33 anos ela morre. Ao meio-dia, com uma oração muito bonita. Senhor, tu me chamas para que eu vá a ti e eu vou. Certo, não por causa dos meus méritos, mas somente por causa da tua misericórdia. É ela que eu te peço em nome do teu sangue dulcíssimo. E clamou várias vezes antes de morrer: o sangue, o sangue. E com uma grande doçura disse: Pai, em tuas mãos coloco a minha alma e o meu espírito. Ela morre ao meio-dia, no dia de São Pedro, de 1380. Ela que gastou toda a sua vida, se diz que Catarina morreu de estafa, né? A gente foi na rua onde ela morreu, na rua de Santa Clara, bonito também essa coincidência. Ela morre e entrega a sua vida a Deus. Para nós, tem muita coisa que poderíamos falar, mas 2 coisas eu tinha no coração.
Catarina, aos 18 anos, faz uma oração e pergunta a Jesus: quem sou eu? Sabes, minha filha, quem és tu e quem sou eu? E depois Deus vai lhe responder: se tu tens este duplo conhecimento, serás feliz. Tu és aquela que não é, eu sou aquele que sou. Guarda na tua alma esta verdade. Tu és aquela que não é, eu sou aquele que sou. Guarda na tua alma esta verdade. E o inimigo jamais poderá te enganar. Guarda na tua alma esta verdade. E o inimigo jamais poderá te enganar. Tu serás liberta de todas as suas armadilhas. E jamais consentirás a cometer um ato contra os meus mandamentos. É bom anotar todos esses pontos que é essa promessa. Se a pessoa tem esse duplo conhecimento, será feliz, o inimigo não poderá mais te enganar, escaparás a todas as suas armadilhas, não consentirás em cometer um ato contra os meus mandamentos e adquirirás sem dificuldade toda a graça, toda a verdade, toda a iluminação. Tu és aquela que não é. Acho que o mais doloroso que nós fazemos como experiência é essa constatação permanente que não somos aquela que devíamos ser. E quanto mais, anota bem, a tua alma for radical, mais esse combate é intenso. Mais ele é agudo, mais ele é contundente. Porque quanto mais a pessoa tem a noção da grandeza da sua vocação, da beleza da vocação a que ela é chamada, mais a dor é terrível de ver que ela não é nada daquilo. Ela não é casta, ela não é obediente, ela não é pobre, ela não é doce, ela não é mansa, ela não é humilde, ela não é capaz, ela não é. Mas o Senhor vai revelar a Catarina que Ele é. E que se Ele se unir a ela, ela se tornará nele. Creio que Catarina é a padroeira dos cursos de antropologia, da Sementes do Verbo. É essa mulher que vai descobrir que na nossa semelhança nós podemos nos afastar muito daquilo que na verdade somos. Mas se nos tornarmos unidos a Deus, podemos nos tornar aquela que somos. Então, vou repetir. Deus nos cria à sua imagem e semelhança. Deus me cria para resplandecer o seu amor, a sua graça. Cântico dos Cânticos diz: tu és toda bela, minha amada, sem defeito algum. Deus me cria para resplandecer ao seu amor. Mas quando eu sou encarnada no seio da minha mãe, naquela geração, na minha humanidade, a minha imagem permanece, mas a semelhança é desfocada, é atingida, é ferida. O mesmo Jesus que lhe disse: tu és aquela que não é, ele disse a Catarina: se te tornares aquela que és, porás o fogo ao mundo. Então, na verdade, Catarina não é e é. Ela não é na semelhança, ela não é semelhante a Jesus em muitas alturas, mas no fundo da sua existência, no fundo do seu fundo, ela é imagem de Deus. Ela é reflexo de Deus. Eu creio que a cura interior, irmãos, a conversão profunda, é nos tornarmos quem somos na nossa imagem. Eu queria vos propor que vocês fizessem um tempo de oração com o Senhor. Anotem bem para depois viver esse momento. Senhor, revela-me quem eu sou antes mesmo de ter sido concebida no seio da minha mãe. Antes de qualquer influência das gerações, das feridas, das etapas que vivi, dos medos, se fui rejeitada, se fui amada. Antes, no teu coração, quando tu me criastes, como é que eu sou? Porque a pessoa que faz essa descoberta, ela é que é iluminada na sua verdadeira imagem, que é a imagem de Deus.
ela descobre que ela é amor, que ela é pura, que ela é boa, ela pode se tornar quem ela é. E aí o demônio não tem mais vez. Há como uma grande proteção naquela alma. Porque ela pode sempre voltar a ser quem ela é. Por que a igreja não apoia a pena de morte? Porque aquela alma, por mais terrível que ela se tenha tornado, ela é filha de Deus. Ela é imagem de Deus. E eu creio que o trabalho de cura interior que nós devemos fazer do acompanhamento das almas é ajudar a alma a ser quem ela é. Tu já és santo. Tu já és belo, tu já és casto, tu já és porque Deus te criou, não por causa dos teus méritos, mas depois por causa das feridas, do teu pecado, do teu egoísmo. Para Catarina, Jesus fala a Catarina que a fonte de todos os pecados, mesmo da sexualidade, é o egoísmo. Pessoa que quer egoístamente aproveitar, saborear, gozar, ter prazer, ter amizades particulares, ter coisas suas, ter o egoísmo. Mas o trabalho de cura interior, de acompanhamento das almas, de conversão pessoal, é voltar a ser quem eu sou. Torna-te aquela que tu és. Torna-te aquele que tu és. Deus nos cria para o amor. Deus nos cria amor, capazes de amar. Um dia, descobrindo um documento do Vaticano II sobre a vida consagrada, que diz assim, sobre a vida consagrada, diz assim: a vida consagrada é a perfeição do amor. E eu dizia, meu Deus, então eu tô... Senhor. Mas o Senhor me criou para ser amor. O Senhor me criou capaz de amar. E nós, com todo o trabalho de cura interior, trabalhamos muitas feridas, as reações, os condicionamentos, tudo isso é necessário de trabalhar. Da concepção. Antes, quando Deus me criou, como é que eu era? Como é que Deus sonhou comigo? Torna-te aquele que és em Deus. Pelo sangue do Cordeiro pode ser novamente gerado para ser liberto dos condicionamentos da mãe, do pai, do tio, da geração. Torna-te aquele que és. Nessa última carta que ele nos escreve, me tocava muito com as palavras que ele dizia do acompanhamento espiritual. Ele falava assim, no número 169, o acompanhamento espiritual é uma ajuda no processo de crescimento da pessoa. 169, Papa Francisco. Olha que bonito, o Papa diz assim. 169. Numa civilização paradoxalmente ferida pelo anonimato e simultaneamente obcecada pelos detalhes da vida alheia. Todo mundo é anônimo, ninguém quer ter relações muito próximas, e ao mesmo tempo tá todo mundo no Big Brother vendo a vida dos outros. O que é que eles fazem no quarto, o que é que eles fazem na casa de banho, o que é que eles fazem. E ele diz assim, numa descaradamente doente e morbosa curiosidade, a igreja tem necessidade de um novo olhar para contemplar, comover-se e parar diante do outro. Nota bem essas três palavras. Contemplar, comover-se e parar diante do mistério que é o outro. O outro é verdadeira imagem de Deus. Contemplar, comover-se e parar diante dos outros. Tantas vezes quantas forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Às vezes Dom Alberto nos pede no fim de uma pregação, ele diz, dá agora ao teu irmão o dom de ele contemplar o mistério de Deus na tua vida. Partilha-lhe. Deixa-lhe contemplar o mistério de Deus na tua vida. Então estamos num mundo voyeurista, que vê para dizer mal, que vê para dessecar a intimidade do outro, que vê para criticar, que vê para julgar. E Deus nos chama a um olhar de contemplação.
Catarina era aquela que não é, mas mais profundamente ela é aquela que é em Deus. Se ela se une ao Senhor, ela é bela, ela é santa, ela é casta, ela é pura. Ao momento de grandes tentações na carne, Catarina chora e pergunta, mas como é possível eu ter essas tentações todas? Quando tenho tentações na sexualidade, e todos temos, irmãos, não tem nenhuma imaculada aqui no meio de nós. Não tem nem nenhum São José no meio de nós. Tem só pessoas que todos nós, mesmo os mais virgens, foram feridos na sua sexualidade. Todos nós. Na sua afetividade, na sua capacidade de amar. Todos nós. Quando você tem uma tentação, você é feliz ou você sofre? E o Senhor lhe responde, você sofria porque eu estava no teu coração. Eu nunca te deixo sozinha. Jesus vai deixar que Catarina faça a experiência da sua humanidade ferida, mas para que ela se torne quem ela é, virgem, consagrada a Jesus. Ela podia, como São Paulo, gritar, Senhor, tira de mim esse espinho. Já te pedi tantas vezes. E como Jesus, como responde a São Paulo, certamente Jesus responde a Catarina, basta-te a minha graça. Para te tornares quem tu és de verdade. Basta-te o meu sangue para seres recriada de novo naquela que eu criei. A gente, quando é recriada, é porque foi criado santo, belo, puro, bom, a imagem de Deus. E o mundo e a nossa vida e o nosso próprio pecado destruíram, afetaram essa semelhança, esse esplendor. Mas o Senhor é mais poderoso do que o teu pecado. O Senhor é mais poderoso que todas as feridas da tua história, dos teus antepassados, do teu povo. A graça de Deus, o sangue de Deus é mais potente que a tua infidelidade. Precisamos de redescobrir esse olhar contemplativo sobre nós mesmos. E olha o que o Papa diz. Que neste mundo, os ministros ordenados, os padres e os agentes pastorais podem tornar presente a fragrância da presença solidária de Jesus e do seu olhar. Nós hoje podemos ser o olhar de Deus para os outros. Deus olhava para Catarina com olhar bom. Ele não julgava Catarina porque Catarina tinha aquelas tentações. Ele via nela a sua filha amada, a sua esposa. O Papa continua. Sacerdotes, religiosos, leigos devem entrar com urgência na haste do acompanhamento e que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Que bonita essa expressão. A haste do acompanhamento exige que cada um descalce as sandálias diante da terra sagrada que é o outro. O acompanhador deve ter uma proximidade salutar, nem de mais nem de menos. Um olhar respeitoso e cheio de compaixão. Que ao mesmo tempo cure, liberte, anime e amadureça na vida cristã. Cure, liberte, anime e amadureça na vida cristã. Pois o Papa no número 170 diz assim, pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas o acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus. Só nele podemos alcançar a verdadeira liberdade. Torna-te aquela que és e atearás o fogo ao mundo. Se a pessoa se aproxima de Deus, se ela se tornar quem ela é de verdade, ela se torna livre. O Papa continua dizendo, alguns creem-se livres quando caminham à margem de Deus, sem se dar conta que ficam existencialmente órfãos. Anota bem isso. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta da comunidade, você fica órfão e se vê. Uma pessoa que é filha se vê em toda a forma dela agir. Uma pessoa que é órfã também se vê em toda a forma dela agir. Ela é angustiada, ela é agitada, ela é irrequieta, ela é insegura, ela é dura.
Ela é orgulhosa porque ela não é segura. Uma pessoa que tem uma atitude orgulhosa é porque no fundo ela é insegura. Por isso ela é dura. Ela se defende, ela agride o outro. Ela é órfã. Se ela fosse filha, ela seria tranquilamente o que ela é. Aqueles que caminham à margem ficam desamparados, sem ter um lar onde poderiam sempre voltar. Meu Deus, que bonito. A igreja, a comunidade como esse lar em que podemos sempre voltar. Todos nós somos filhos pródigos, irmãos. Todos nós vamos desperdiçar os dons que Deus nos dá. Tantas vezes a gente faz a experiência disso. Vamos reclamar a herança e vamos desperdiçar. Mas a casa do Pai está sempre aberta para os filhos. Deixam de ser peregrinos para se transformar em errantes. Diferença entre peregrinos, acompanhados e errantes. Que giram, anotem bem essa frase, indefinidamente em torno de si mesmo. A pessoa que não é bem acompanhada, ela não se dá conta, mas ela está num labirinto sem fim. Ela não avança. Ela anda às voltas, ela não se torna quem ela é. Ela gira indefinidamente ao redor de si mesma, sem chegar a lado nenhum. Meu Deus, que perca de energia, que perca de tempo, que perca da graça que Deus me tinha dado, que percas para a missão, porque eu não dou o fruto que Deus me pediu de dar naquela altura, naquela terra, naquele momento. O acompanhamento seria contraproducente, isto é, não seria bom, se não nos ajudasse a ser uma peregrinação com Cristo para o Pai. Que bonito. O acompanhamento ajuda cada um de nós na nossa peregrinação com Jesus, esposo das nossas almas, para o Pai. Não é o meu pequeno Jesus, eu e Jesus. Não, a gente vai com Jesus para o Pai. 171. Hoje, diz o Papa, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua própria experiência de acompanhamento, o modo de proceder. Mas ser verdadeiro com Jesus. Quantas vezes você se afasta dessa graça? Quantas vezes você relativiza essa graça? E você faz como se você fosse órfão. Nas coisas da tua alma, do teu ministério e nas almas que te são confiadas. E o Papa diz, você só será um bom acompanhador se você tiver a experiência de se deixar acompanhar. Aquele que não é acompanhado, não vai acompanhar. É um cego guiando o outro cego. Vão os dois cair no buraco. Mas aquele que é acompanhado, olha o que o Papa diz, reina a prudência, a capacidade de compreensão, que bonito, a prudência, saber qual é o meio que eu vou propor para aquela alma chegar ao fim, que é a santidade, a capacidade de compreensão, a arte de esperar. O acompanhador deve ter a arte de esperar. A gente não faz crescer tomates puxando por eles, né? Tem que deixar a planta crescer e um dia vem o tomate. A arte de esperar, a docilidade ao Espírito Santo, para no meio de todos defender as ovelhas a nós confiadas. Se eu não sou acompanhado, eu não sei defender as ovelhas que nos são confiadas. É grave, irmãos. O Senhor vai nos pedir conta dessas almas. Deus confia almas a todos os consagrados. Uma coisa que eu fiquei muito tocada, eu disse, todos os nossos padroeiros têm uma grande fecundidade espiritual. Todos. São chamados todos à maternidade e à paternidade espiritual. Todos. Não é uma coisa para um ou dois, é todos. E o Papa vai dizer, se você não é bem acompanhado, você não vai saber defender as ovelhas que te são confiadas dos lobos que querem devorá-las e desgarrá-las do rebanho. Por quê? Porque você mesmo está desgarrado do rebanho. Você mesmo está longe, você mesmo está distante.
Papa continua dizendo: precisamos de nos exercitar na arte de escutar, que é bem mais profundo do que ouvir. Eu digo, Senhor, é isso? Não adianta pôr na lista que é ABC. Se a pessoa não se sente escutada profundamente, ela não vai se confiar a ti. Não é ouvir a história, é escutá-la profundamente. No acompanhamento não é você que tem que falar muito, você tem que escutar. Mas é uma escuta espiritual, não é uma escuta conivente, não é para fazer uma amiguinha. A arte de escutar. E por isso na nossa casa, se é tudo agitado, se a gente fala demais, se é o celular o tempo todo, a mim me faz muita aflição, irmãos. Os meios de comunicação, eu tremo. O acompanhamento não é um decreto. Ninguém vai te dizer decreto hoje que você vai acompanhar. O acompanhamento é uma alma transpassada de compaixão pelas almas, que reza e que escuta. E o Senhor vai te enviar almas que Ele vai te confiar. E aos mais profundos de nós, o Senhor vai enviar os peixes mais importantes para a nova evangelização. Na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar na comunicação com o outro é a capacidade do coração que torna possível a proximidade. O outro se sente amado. O outro se sente compreendido. O outro se sente que o teu coração é sempre aberto para ele. E ele tem vontade de vir. Sem a qual, anota bem, não existe um verdadeiro encontro espiritual. Não existe um verdadeiro encontro espiritual. Escutar ajuda-nos a individuar o gesto e a palavra oportuna. Muito importante isso, anota bem. No acompanhamento vão haver gestos e palavras oportunas. Eu tenho lembrança de acompanhamentos meus, eu só lembro o gesto. Eu só lembro a palavra, eu só lembro o olhar, eu só lembro o silêncio do meu acompanhador. Isso me marcou para o resto da vida. 20 anos depois é como se o acompanhamento fosse hoje. Que nos desinstalam da cômoda condição de espectadores. Terrível. Uma pessoa não é profundo, é um espectador da vida dos outros. Ele está vendo. Ele vê a comunidade, ele fica lá vendo. Ele está vendo os outros sofrer, ele fica vendo. Ele é espectador, ele não se une. Não dá a vida. Não sofre. Não intercede, não jejua pelo outro. Só a partir desta escuta respeitosa e compassiva é que podemos encontrar caminhos de crescimento genuíno. Anota bem. Caminhos de crescimento genuíno, autêntico. Despertar o ideal cristão e o anseio de corresponder plenamente ao amor de Deus. E olha que bonito, o acompanhamento, anota bem essa frase do Papa, vai desenvolver o melhor do que Deus semeou na tua vida. Que bonito. O acompanhamento vai desenvolver o melhor do que Deus semeou na tua vida. Deus semeia carismas, Deus semeou a sua imagem na tua vida, Deus semeou Ele, o verbo, dentro de ti, e no acompanhamento isso vai sendo crescido, alimentado, podado, tratado, cuidado, para que você dê muito fruto. O Papa diz assim, no acompanhamento, precisamos sempre da paciência. E o Papa diz, dentro do acompanhamento precisamos de trabalhar os hábitos virtuosos. E precisamos por isso, e nos faz falta nos dias de hoje, uma pedagogia que introduz a pessoa passo a passo até chegar à plena apropriação do mistério. Que bonito! O acompanhamento é a pedagogia passo a passo para introduzir a pessoa na plena apropriação do mistério. Para se chegar a um estado de maturidade, isto é, para que se tornem pessoas que sejam capazes de decisões verdadeiramente livres e responsáveis, é preciso dar tempo ao tempo.
É preciso uma paciência imensa. O tempo é mensageiro de Deus, como dizia o beato Pedro Fabro. Número 172, o Papa diz assim: quem acompanha sabe reconhecer que a situação de cada pessoa é um mistério que ninguém conhece plenamente a partir do exterior. Aquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa é um mistério. O acompanhador não conhece plenamente. Por isso ele deve ser humilde. Ele percebe, ele intui, ele tem luzes para ajudar aquela alma, ele tem palavras de ciência e de conhecimento, mas ele não conhece profundamente o mistério daquela pessoa. Aquela pessoa é sempre um mistério. O Evangelho propõe-nos que se corrija e ajude uma pessoa a crescer a partir do reconhecimento da maldade objetiva das suas ações. Nota bem. Como é que a gente ajuda a crescer alguém? Que ele reconheça a maldade objetiva das suas ações. Você roubou, você estragou, isso é a maldade objetiva. Mas olha o que o Papa diz: sem nunca proferir juízos sobre a sua responsabilidade e culpabilidade. O acompanhador tem que ter uma visão claríssima do que é a imagem da pessoa que é intocável. Ela é santa, ela é bela, ela é amor, do que é o ato dela. Então devemos ajudar a pessoa a ter consciência do ato objetivo de maldade que ela cometeu, mas ela não se deve culpabilizar. Nem nós, muito menos, culpabilizá-la com as nossas palavras. Um acompanhador, diz assim, não cai em fatalismos, mas sempre convida o outro a querer curar-se, a abraçar a sua cruz e a sem cessar anunciar o Evangelho. A experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar, conseguindo exprimir com plena sinceridade a nossa vida a quem nos acompanha, nos ensina a ser pacientes com os outros, compreensivos com os outros e nos habilita a encontrar formas para despertar neles a confiança, a abertura de alma e a vontade de crescer. E o Papa diz, não há missão sem acompanhamento. E ele fala, a imagem que o Papa dá é Paulo e Timóteo. É o exemplo. Paulo com Timóteo e Tito é o exemplo deste acompanhamento e desta formação durante a ação apostólica. Ao mesmo tempo que lhes confia a missão de permanecer numa cidade concreta, para acabar de organizar o que ainda lhes falta, dá-lhes critérios para a vida pessoal e para a atividade pastoral. Isto é, claramente distinto de todo tipo de acompanhamento intimista, de autorrealização isolada. Os discípulos missionários acompanham outros discípulos missionários. Eu quero vos exortar, com Catarina de Sena, que recebe esse casamento na fé, a fazermos orações de fé. E a pedirmos carismas na fé, a pedirmos curas pela fé, a pedirmos ministérios pela fé, a pedirmos fundações pela fé, a pedirmos pastores pela fé. E um acontecimento na vida de Catarina, que eu vou agora vos partilhar, me convida a vos dizer, mas no lugar de ler, nós podemos pôr tudo o que a gente precisar. Catarina, ela não sabia ler. E ela pede ao Senhor, por favor, Senhor, que eu saiba ler. Mas para que ela pede para saber ler? Não era para não ser humilhada de ser iletrada. Ela pede dizendo, para que eu possa cantar os salmos e as vossas louvores em todas as horas canônicas. Dignai-vos me ensinar aquilo que eu não pude aprender por mim mesma. Ela já tinha tentado aprender a ler, mas ela não tinha conseguido. Tinha muita dificuldade. Se não me deres essa graça, que a vossa vontade seja feita. Pois eu estou bem disposta a permanecer como eu estou na minha ignorância. E a colocar a minha disposição, meu bom coração, em outras orações e meditações. Enquanto você me permitir isso. Se levantando dessa oração, Catarina pôde ler, num instante,
como homem mais erudito. Então, para dizer o quê? A comunidade e você só vai crescer se você fizer orações de fé. Pede os carismas necessários para a missão. Eu comecei a acompanhar porque não tinha ninguém que acompanhava. Então, se ninguém queria esse carisma, eu pedia Nosso Senhor. Eu comecei a pregar porque não tinha ninguém que queria pregar. Então, eu pedi de profetizar sem medo, de proclamar as maravilhas de Deus sem medo, de escutar o que o Senhor fala e não discutir com Ele, mas proclamar, rezar, interceder. Só vai crescer se você começar a fazer orações de fé, nas situações que Deus te provoca. Pode ser tocar o violão, pode ser pregar, pode ser libertar de um demônio, pode ser, sei lá. Porque, irmãos, a comunidade só vai crescer se você se tornar quem você é. Cheia de dons.